Uma das refeições em que mais erramos, por incrível que pareça, é o café da manhã. O café da manhã ficou como uma das refeições mais importantes do nosso dia, quando na verdade as coisas não são bem assim. Durante o período da manhã, seria o período mais importante para que o nosso corpo, no momento que acordasse do sono reparador, pudesse se desintoxicar. É o momento de ir ao banheiro, é o momento de fazer uma limpeza de língua, escovação dos dentes, é o momento principalmente de entregar para o corpo, se for o caso de entregar tão cedo, coisas mais simples de serem assimiladas, ou seja, momento de entregar coisas mais líquidas, chás, substâncias mais ricas em fitoquímicos, para ajudar o nosso corpo nesse processo de desintoxicação. Essa história de comer que nem rei no café da manhã gerou aquilo que vemos hoje nos Estados Unidos. É uma epidemia de obesidade, onde nesse período da manhã, em que por esta curva que vocês estão observando, a gente teria o nosso pico do cortisol, por exemplo, o nosso corpo não espera que já no café da manhã, imagina nossos primórdios, que no café da manhã tivéssemos já uma caça pronta para ingerir. É o momento de sair para caçar, se for o caso, ou de colher. Então, ingerir alimentos muito pesados logo ao acordar não é um bom hábito para a imensa maioria das pessoas. É o momento de deixar que essa curva de cortisol abaixe um pouco, para que nós não tenhamos maior dificuldade em mobilizar o açúcar do sangue. Toda vez que eu tenho um pico de cortisol, eu tenho dificuldade com a insulina, eu crio resistência insulínica temporária, e aí o alimento que entrar, se for rico em açúcar, ele vai ficar circulando pelo nosso sangue mais tempo e nos dificultando as outras funções que, em termos matinais, seriam a excreção, seria o momento da desintoxicação. O café da manhã ideal seria composto com fitoquímicos, ou seja, a água com limão, por exemplo, algum chá rico, e em termos de alimentação, passasse um pouquinho esse período que recém acordamos e que depois disso ingeríssemos mais gorduras boas e proteínas boas, menos carboidrato. Toda vez que entra carboidrato, principalmente se ele for simples, ou seja, ele for fácil de digerir, for rico em açúcar muito cedo, eu atrapalho as outras funções do meu corpo, inclusive alguns picos hormonais, como é o caso do cortisol. Café da manhã ideal, então, se eu pensar em gorduras boas, em proteínas boas, eu teria o ovo, por exemplo, eu teria abacate, por exemplo, teria algumas frutas de boa qualidade também. Outras frutas que não só o abacate. Esse momento do café da manhã, se eu entregar estes tipos de alimento, a tendência é que o meu corpo trabalhe mais pelo resto do dia e que eu deixe essa ingestão de carboidratos um pouco mais carregados, digamos assim, mais pelo meio da tarde. Isso nos ajudaria inclusive na fome que acontece ao final de tarde, que é desesperadora para a imensa maioria das pessoas, que também tem uma explicação biológica, fisiológica. Mas aí muitos me questionam: pô, Vitor, mas o teu café da manhã é quase sempre a mesma coisa, são ovos ou abacate, ou eu misturo com whey protein, por exemplo, o abacate, porque eu dou uma proteína boa junto com uma gordura boa? Sim, meu café da manhã não tem muito para onde correr. São frutas misturadas com proteína, whey protein, ou então são ovos inventados das mais diversas formas. O que eu preciso perguntar para essas pessoas é que também, se elas não cansam do sempre o mesmo café da manhã, que é pão. Porque a maioria das pessoas que reclamam: mas eu vou comer só ovo ou só abacate. Sim, eu vou comer só pão. Porque a maioria das pessoas acredita que o café da manhã ideal é o pão com leite. É desastroso. É claro que eventualmente eu posso degustar isso, não é um grande problema, mas não seria o momento para entregar esse tipo de alimento. Não seria, definitivamente. Então, o bom café da manhã é aquele que não acontece logo ao acordar, que a gente aguarda um pouquinho de tempo. E o bom café da manhã é aquele que nos entrega riqueza em micronutrientes, né? Em termos do que a gente ingere de líquido, e também riqueza de macronutrientes, no que diz respeito a proteínas e gorduras de boa qualidade.